Olá, pessoal. Meu nome é Priscila Meira. Eu estou na assessoria técnica do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina. E hoje eu vim aqui falar com vocês em relação à nossa mostra catarinense aqui tem SUS. As inscrições estarão abertas até o dia 10 de abril e a gente está com menos de 50 trabalhos inscritos na plataforma. Então, a gente fez uma oficina no dia 29 de março, por volta de 3 horas, assim, a duração total. Está disponível no nosso canal do YouTube, que inclusive eu posso abrir aqui para vocês darem uma olhadinha. Mas o objetivo desse vídeo aqui, um pouco mais enxuto, um pouco mais curto, é para que vocês entendam, assim, como que se dá a metodologia, a construção desse texto para a gente poder divulgar lá na plataforma. Então, nesse primeiro momento, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e vou apresentar o que a gente vai trazer nesse vídeo. Mas um pouquinho antes, eu queria voltar e explicar para vocês o acesso aqui no nosso canal do YouTube. Então, assim, quando a gente entra no início, né, lá no canal do YouTube, vocês vão ver aqui, ó, oficina de escrita Conasems Cosems. Então, caso vocês tenham interesse em acessar toda essa oficina na íntegra, é só acessar o nosso canal do YouTube, que ele está lá disponível, tá bom? Bom, então vamos para a nossa conversa, né? Então, gostaria de esclarecer que, na verdade, esse texto, ele é um relato de experiência. Então, assim, gente, a gente não vai precisar de um rigor científico muito apurado, porque é um relato de experiência. Então, a gente quer um texto, né, minimamente estruturado, que demonstre o que o município está fazendo no território. É importante ressaltar que essas experiências, elas precisam estar acontecendo, né, no decorrer do ano. Então, assim, se, por exemplo, essa experiência exitosa aconteceu há 2, 3 anos atrás e já não acontece mais no município, então ela não pode ser registrada como um relato de experiência, como um trabalho para a nossa mostra catarinense. Durante essa live, a gente teve perguntas do tipo, olha, a gente teve um projeto no ano passado e a gente não recebeu a premiação e a gente gostaria de inscrevê-lo de novo. A gente pode fazer isso? Sim, gente, vocês podem fazer isso, contanto que vocês adaptem a atual realidade do município. Então, assim, teve aí todo esse contexto da pandemia e a gente tem que observar, o projeto continuou, o projeto não continuou, o projeto teve que se adaptar, utilizar de tecnologias para poder dar seguimento. Se sim, se aconteceu igual, a gente pode escrever esse trabalho é considerado um relato de experiência e possivelmente uma experiência exitosa. Então, assim, as experiências, né, elas têm que acontecer no campo da saúde, pode acontecer com a ligação entre outras áreas, por exemplo, a assistência social, né, a mobilidade, pode acontecer sim, gente, mas o que vocês precisam ter noção que esse trabalho precisa ser essencialmente no campo da saúde, na área da Secretaria de Saúde, né? Então, assim, o relato de experiência não é apenas uma contação do que passou, ele tem aí uma base teórica, ele tem um momento reflexivo, ele fala, né, do que aconteceu, então a gente precisa ter algumas noções, por isso que eu disse ali anteriormente, minimamente estruturadas, a gente precisa de um texto minimamente estruturado. Então, assim, a gente vai trazer a percepção, né, de uma prática significativa, a gente vai aprimorar a observação, a gente vai fazer com que o ato de escrever se torne uma arte. Por isso, todos os trabalhos que estão submetidos na nossa plataforma, eles são considerados uma arte. E é uma arte com vários artistas. Embora uma pessoa seja a que vai representar o município, representar a prática exitosa, né, ainda assim, ela foi... Esse projeto tem várias mãos envolvidas, e isso tudo a gente entende enquanto instituição, né, enquanto conselho. Então, a gente tem que trazer um pouco mais do subjetivo, né, materializar o intangível. Então, assim, a escrita é um desafio. Por isso, o nosso convite aqui também é para que vocês se desafiem a escrever, se desafiem a entender esse processo. Não precisa ser algo rebuscado, de uma linguagem muito formal, mas que seja uma linguagem simples, né, que a gente consiga entender o que vocês estão trazendo para que a gente também possa fazer com que os avaliadores entendam aquela percepção que vocês querem trazer. Então, assim,
a experiência, ela serve para quê? Para a gente tirar da invisibilidade aquilo que acontece no território. Então, além de vocês estarem escrevendo esses textos, vocês também vão apresentar o que os municípios estão fazendo. E isso valoriza também a gestão municipal de saúde. Então, é esse o objetivo, a criação de vínculos, né? A gente entende que aí a agenda é corrida, né? Que tem muitas atividades na assistência, mas é importante reservar um tempinho para a gente poder escrever o trabalho, para a gente poder escrever a experiência e tirar dessa invisibilidade o município e a prática exitosa que ele vem exercendo, né? Então, assim, criatividade, gente, criatividade é essencial, e não só nessa escrita dessa amostra, mas criatividade também no nosso processo de trabalho. E explorar isso na nossa escrita, ele pode ser uma indução, assim, de potencial. Então, explorem a criatividade de vocês, explorem o senso de arte, né, de vocês, e escrevam esse texto de uma forma simples, mas que expresse aquilo que vocês querem trazer para a gente. Né? Escrever é um ato autêntico, né? Então a gente tem que cuidar para a gente não ficar muito parecido com um de outro município, né? A gente tem que se atentar aí em algumas linguagens, né? Se a gente escreveu esse trabalho anteriormente, a gente vai ter que modificar ele um pouquinho para ele não ficar extremamente igual. Então a gente vai se desafiar e trazer a escrita como parte do serviço. Então, além, né, é como se fosse uma soma, aquilo que eu pratico no município através de uma experiência exitosa, eu vou escrever e vou fazer com que ela se torne vista. Vou avançar aqui, ó, para falar algumas dicas para vocês. Então, priorizem o leitor, né? O que é interessante a gente fazer é escrever esse texto e talvez fazer um repasse numa reunião de equipe para alguém que a gente conheça, para ver se essa pessoa vai entender o que a gente está querendo dizer, a pessoa vai entender o que a gente está querendo trazer. Conquiste o seu leitor. Aí volta naquela outra concepção que fala sobre criatividade, sobre explorar o nosso senso artístico. Prefira frases diretas, né? Então, a gente às vezes escreve muita coisa e acaba dizendo a mesma coisa, né? Isso acontece, gente, acontece muito. Por isso que é importante ter uma outra avaliação, uma segunda, uma terceira avaliação nesse mesmo texto, para ver se aquilo que a gente não está falando, a gente não está falando de uma maneira igual e se torna repetitiva esse nosso trabalho. Por que é importante a gente priorizar essa dica? Porque quando vocês forem preencher lá na plataforma, vocês vão ver que tem caracteres mínimos. Então, assim, eu tenho que ser direta no que eu quero trazer para que eu não ocupe espaço e não ocupe os caracteres que realmente eu preciso com algo que eu já falei anteriormente, né? Travas de escrita, gente, o que a gente tem que entender é que às vezes o texto precisa dormir. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes a gente precisa de um tempo. Olha, eu escrevi isso hoje, eu estou com um bloqueio, eu não consigo mais avançar, o que eu posso fazer? Olha, a gente pode dar um tempo, né? A gente pode deixar esse texto dormir amanhã, com a cabeça um pouco mais fresca, né? A gente consegue escrever de novo, trazer aquilo que a gente precisa nessa linguagem. Lembre-se que o mais importante dessa experiência são as pessoas beneficiadas com elas, né? Então, assim, não é só um escrever por escrever, eu estou escrevendo algo que aconteceu, algo que beneficiou pessoas e que até muitas vezes salvaram vidas. Então, assim, tem todo um contexto aí que é muito interessante dessa amostra que vai além de uma simples escrita, né, gente? Então, assim, eu vou avançar um pouco mais porque eu quero trazer essa parte aqui para vocês, ó. Situação, problema, né? O que essa experiência serviu para intervir, né, e resolver? Os objetivos, o que a gente buscou com isso? A gente conseguiu delimitar o que a gente queria com essa experiência? Os recursos, né? A gente teve recursos físicos, recursos humanos, materiais, o que a gente teve aí para fazer com que essa prática fosse para frente e se tornasse realidade? Os serviços, eles foram um conjunto de ações, de atividades. Olha, a gente fez roda de conversa, a gente fez um grupo no WhatsApp. Gente, tudo está valendo, entanto que os frutos tenham sido colhidos e estejam sendo colhidos ao longo do tempo, tá? Os efeitos, os resultados esperados, o que a gente esperou com essa prática, a gente realmente alcançou, a gente alcançou parcialmente, a gente está em busca desse alcance, o que a gente está fazendo para que isso realmente seja um resultado? Os efeitos, né? Os finalísticos, né? O que a gente conseguiu hoje? O que a gente já tem até hoje?
a gente não tem nada, a gente está buscando, a gente não está. Enfim, né? A gente precisa entender todo esse contexto. O contexto, né? O que que é? Qual é a história? O que que fez com que essa prática se tornasse real no município? O que que levou? Qual foi a indução para que isso acontecesse, tá, gente? A gente também tem que escrever isso tudo um pouco. Os sujeitos, né? Quem são as pessoas que foram beneficiadas, né? Alguém que a gente quis agradar, que a gente quis, né, bajular, teve algum conflito de interesse aí na execução desse projeto, né? A gente tem que entender que o objetivo principal dele é salvar vidas, né? É trazer aí resoluções de problemas reais, de problemas que acontecem no nosso território. Então, tenham atenção também nesses conflitos de interesse. Escrevam, né? O quanto isso foi realmente importante para a população no território, para as pessoas que convivem naquele município, né? E não simplesmente uma decisão, né, de algo maior e aconteceu porque teve que acontecer. Não, mas teve um objetivo, teve um porquê. Então foram despendidos recursos, despendidos ações para algo que realmente precisava, né? Então é isso que a gente tem que trazer na nossa escrita. Aqui alguns conceitos, né? Uma construção descentralizada, ou seja, não é centralizada em somente uma pessoa, teve um grupo, teve uma universalidade, uma integridade. Então, por isso que eu falei integralidade, por isso que eu falei para vocês que talvez não tenha, esse projeto não tenha acontecido somente no setor saúde, talvez ele tenha acontecido com outras áreas da prefeitura, com a Secretaria de Assistência Social, com a Secretaria de Mobilidade, enfim, vários outros atores poderiam e podem estar envolvidos nesse projeto, para que ele realmente vá para frente. Gente, participação popular é muito importante, é muito interessante trazer o controle social, trazer as pessoas para conversarem com a gente, para que o nosso projeto tenha sentido, né? Para que tenha uma premissa. Então, assim, eu posso trazer, por exemplo, um relato de experiência com falas de cada uma das pessoas, ou talvez com falas específicas das pessoas que foram beneficiadas com o projeto, para que a gente possa entender, inclusive, a percepção delas enquanto sujeitos que foram beneficiados direta ou indiretamente com a execução desse projeto. Então, a gente tem que ter noção que isso tudo pode enriquecer, isso tudo pode ser o nosso senso artístico e fazer com que o nosso trabalho realmente ganhe mais sentido e que as pessoas consigam enxergar isso. Bom, a prática, gente, o que é a prática? É vamos colocar a mão na massa, Pri. Título, gente, o título não precisa ser nada muito rebuscado e o título não é um texto. O título é uma frase bem sintética que fala exatamente aquilo que eu vou trazer. Então, ali, a gente trouxe um exemplo, ó, Projeto 18 de Maio, a intersetorialidade no combate ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes. Vocês viram o quanto foi simples essa linguagem? Vocês viram o quanto ela sintetiza aquilo que ela vai trazer ao longo do texto? É isso, gente, não é muito difícil. Por isso que, às vezes, quando a gente tem muitas dúvidas, a gente não sabe muito bem para onde ir, é importante fazer uma reunião de equipe, é importante chamar outras pessoas para que elas possam também expressar suas opiniões. Isso facilita muito o trabalho, facilita muito a nossa escrita. Então, ali, a apresentação, né? O dia 18 de maio foi instituída após uma menina ter sido sequestrada, fala ali no contexto do Brasil, ó, no Brasil, então traz alguns dados epidemiológicos, alguns dados quantitativos nessa discussão. Pri, eu preciso fazer isso sempre? Não, gente, vocês têm que ter noção que vocês podem escrever da maneira que vocês se sentirem mais confortáveis, mas que expressem aquilo que vocês querem trazer. Então, assim, nesse caso, ela usou, ó, no Brasil, a violência sexual, né? 4 adolescentes, 27 de maio de 2015. Então, vocês vão ver que ela trouxe maior precisão nessa apresentação dela. E daí, no último parágrafo, ela coloca assim, ó, da apresentação, né, gente? Este foi idealizado, né? Não, vamos ler um pouquinho mais para cima, que acredito que fique melhor. Ó. Surgiu a ideia da intersetorialidade com o projeto 18 de maio, que foi idealizado para promover ações específicas, entre elas a quebra do silêncio e tabus, né? Fortalecer a política de proteção, né, a crianças e adolescentes. Então, acredito que aqui tenha sido um trabalho em conjunto da saúde com outras
secretarias para que esse projeto fosse para frente. Ó, os objetivos, gente, bem objetivo mesmo, ó. Promover orientações sobre alternativas de prevenção e identificação do abuso e exploração sexual, né? Então, vocês podem ver que não é nada muito mirabolante, né? Não é algo muito utópico, é algo que realmente pode acontecer no município, que o município consegue explorar isso de uma maneira factível, de uma maneira real. Fortalecer vínculos familiares e comunitários, então a gente consegue enxergar nesse objetivo aí a participação social, a participação das pessoas no processo, então não foi algo que somente um grupo centralizou e resolveu, não, teve mais atores envolvidos, teve a sociedade envolvida, isso enriquece o texto de vocês também, né? Metodologia, gente. Não tenham medo da metodologia. Metodologia, a gente só vai escrever o que aconteceu para que culminasse o projeto. A gente percebe ao longo das nossas falas que a metodologia tem sido um grande gargalo, um grande calcanhar de Aquiles na hora de escrita, mas não, gente, é algo simples, é algo que vocês vão descrever ali o que aconteceu. Ó, esse exemplo diz assim, ó, as ações foram realizadas de forma articulada, ao que eu falei para vocês, com outros setores. Então, teve a prefeitura, o conselho tutelar, a Secretaria Municipal de Saúde, né, igrejas, Ministério Público, Poder Judiciário. Então, assim, o que aconteceu? Então, ela explicou, olha, foi uma ação articulada e teve... Então, a metodologia teve o quê? Teve uma roda de conversa com famílias, com gestantes do CRAS, né, que é o pessoal da assistência social, teve uma participação aí da escola, teve uma participação dos profissionais de saúde por meio de capacitações, né? Então, teve envolvimento da educação, da assistência social e da Secretaria Municipal de Saúde. Então, assim, a culminância, isso aconteceu na Praça Getúlio Vargas, então ela quis especificar onde aconteceu, mas isso é uma opinião dela, isso foi uma escrita dela enquanto mentora, né, enquanto representação desse projeto. É isso que eu quero que vocês entendam. Ela, no caso, a pessoa que submeteu o projeto e provavelmente apresentou esse projeto, ela foi a representação de vocês. Mas muitos atores, inclusive na metodologia, deixa claro, estiveram envolvidos nesse projeto. Resultados, gente. 44 profissionais trabalharam no projeto, então foi uma gama grande, né? Atingindo um público-alvo de 2.108 pessoas. Então, ela explica, né, que hoje a população sabe o que é violência sexual, então provavelmente teve uma divulgação, né, por meio de talvez redes sociais, né, talvez folders, enfim, para que as pessoas entendessem a importância de discutir a violência sexual, porque querendo ou não, inclusive ela traz isso nos resultados dela, ainda é desafiador, né? Ela diz assim, ó, na realidade não é um número tão alto, mas é considerável, ou seja, ela deixa claro que, na verdade, o trabalho dela, por mais que tenha sido pouco na concepção, mas ela acredita que já gerou resultados, já tem gente que consegue falar, já tem gente que consegue explorar o assunto, né? Então, ali ela fala, ó, o resultado foi gratificante pela troca de experiências entre profissionais, pelo aprimoramento, né, na relação interpessoal, no dinamismo das ações. Então, isso tudo influenciou, né, para que o resultado final fosse esse. Conclusão, gente, ó, vocês já estão vendo que é algo bem simples, ó. A experiência de trabalho em rede mostrou a existência de algumas dificuldades, né? Então, pode ver que a conclusão dela faz um gancho com a introdução, com a apresentação do projeto. Ela diz, olha, a gente identificou essas dificuldades e o que a gente fez para que o nosso projeto realmente fosse valoroso. Daí ela fala que as dificuldades foram a falta de interesse, né? A questão do imediatismo, né? E daí ela diz assim, olha, mesmo diante disso, a gente conseguiu olhar os resultados, então a gente conseguiu ver vantagens nisso. E daí ela fala, ó, pois torna o trabalho mais qualificado, né? Canaliza competências e diversidades que convergem numa mesma direção, que vão para o mesmo lado, o alcance de um objetivo tornando o sucesso. Então, isso tudo foi perceptível ao longo do trabalho dela. Então, assim, gente, o que vocês podem tirar disso, inclusive a gente divulgou essas apresentações para vocês, é que não é nada muito rebuscado, vocês conseguem fazer isso.
Aqui tem mais exemplos, ó, metodologia, objetivos, ó, resultados, conclusões, né? Geralmente a conclusão ela faz aí um gancho com a nossa introdução. E tem várias experiências nesse PowerPoint também, ó. Experiência com assistência farmacêutica, né, ó, aqui ela foi mais metódica, ó, ela colocou os meses e o ano, ó, em outubro de 2017 aconteceu isso, em dezembro de 2017 aconteceu aquilo, em março de 2018 aconteceu isso, então cada escritor, cada pessoa que vai submeter esse trabalho lá na plataforma, ela fez de uma maneira diferente, então não tem algo engessado, olha, tu tem que fazer isso, tu tem... Não, gente, vocês podem utilizar a criatividade de vocês para que o trabalho fique melhor. Eu vou parar de compartilhar minha tela e vou reforçar aí o convite para vocês, né, para escreverem esses trabalhos. Por enquanto, a gente deixou até o dia 10 de abril a possibilidade da gente prorrogar essas inscrições, mas é importante que vocês se atentem a escrever esse trabalho nesse prazo. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, os apoiadores do COSENS estarão nas regiões, estão disponíveis no WhatsApp, no e-mail, a gente tem o telefone lá do COSENS, então vocês também podem ligar para a gente está à disposição de vocês para ajudar no que for preciso para que vocês submetam esses trabalhos, tá bom? Apresentem os municípios, apresentem as experiências e contem com a gente. Espero todos vocês lá, né, no nosso congresso em Blumenau, em maio, né, já comecem a se organizar, as inscrições lá no site, acessem o nosso site e contem com a gente para o que vocês precisarem, tá bom? Tchau, tchau e muito obrigada.